dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e para quem está nos assistindo também pela Pop TV em Porto Alegre e Sobradinho. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia da pesquisa mensal de serviços e o mercado estava esperando queda, não só esperando queda, mas até torcendo por uma queda do setor de serviços, então aparentemente o mercado não estava querendo muito que as pessoas consumissem serviços em maio. Mas não foi o que aconteceu, ele ficou no 0 a 0 e a gente vai explicar isso tudo para vocês. E vamos falar de um assunto bem importante também, que é a safra de grãos, que deve ser menor nesse último levantamento do IBGE. E a gente vai continuar nessa esteira das questões climáticas, porque a gente tem um assunto importante também para falar das commodities alimentícias ou dos produtos alimentícios de uma forma global que também estão sofrendo muito com todas essas questões. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, TV Pop lá no Rio Grande do Sul, TV UFMA lá no Maranhão, São Luís e região. Hoje vamos falar um pouco do serviço, vamos mostrar por que o mercado não gostou, né? O mercado, na verdade, não gosta que o brasileiro coma, que o brasileiro se divirta, ele, na verdade, ele está pensando só aí nos seus resultados, né? Então a gente vai explicar aí por que o mercado ficou um pouco azedo aí com esse resultado do setor de serviços. Vamos também falar aí da safra de grãos, quem poderia imaginar que problemas climáticos poderiam gerar tantos problemas aí na produção de grãos desse ano, né? Então, vamos mostrar para vocês mais um pouco aí do levantamento que saiu ontem, vamos detalhar bastante, né? Mas a gente já pode ir para a agenda, eu acho, porque tem bastante coisa para a gente falar hoje, né? E a agenda está bem recheada hoje, né, Débora? Nessa semana, a gente começa com aqueles balanços trimestrais dos Estados Unidos, então os primeiros que saem são sempre mais ligados ao setor financeiro. Então, hoje a gente tem, antes da abertura, Citigroup, JP Morgan e Wells Fargo. Os três já divulgaram os seus resultados trimestrais. Na China, saiu a balança comercial, exportações e importações. Isso tinha potencial para limitar um pouco o nosso ganho quando a gente for falar da Ásia. Vamos passar por esse tópico, saiu à meia-noite de hoje. Volume de serviços de maio, vamos entrar em detalhes também para entender o que foi para cima, o que cresceu ali no volume de serviços, o que teve retração, da onde veio, né, essa levada dos serviços para a estabilidade. Então, a gente vai passar por esse ponto com vocês. E a pesquisa industrial mensal regional, também divulgada pelo IBGE de maio. Já saiu a pesquisa industrial e agora, hoje, saiu a pesquisa industrial por região do Brasil. Em seguida, a gente tem mais uma série aí de indicadores e eventos que saem durante o dia, até se quiserem mudar a página para o pessoal de casa acompanhar, porque hoje saiu de novo, né? Parece dia da marmota, mas ontem saiu o índice ao consumidor dos Estados Unidos, hoje saiu o índice de preços ao produtor e o núcleo, que também tem bastante potencial para mexer com as expectativas, principalmente para os juros futuros, e eu vou explicar tintim por tintim do que aconteceu no PPI, que é o apelido aí do índice de preços ao produtor, e como é que foi a leitura desse PPI, porque ele veio um pouquinho acima do esperado. A Universidade de Michigan, agora às 11 horas, divulga o índice de sentimento do consumidor e expectativas de inflação para 1 e 5 anos, medição de julho, mas ainda preliminar, afinal estamos aí na metade do mês. A gente tem ainda poços de petróleo em operação nos Estados Unidos e a inflação ao consumidor da Argentina às 4 horas da tarde. Então, hoje uma agenda bastante repleta aí de indicadores. Aqui no Brasil, a grande expectativa era pelos serviços, já que o comércio ontem surpreendeu bastante. E, de certa forma, os serviços também surpreenderam. E na agenda internacional, índice de preços ao produtor era a estrela do dia, por conta aí de toda a instabilidade nos juros dos Estados Unidos. Vamos já passar então para o nosso giro de mercado agora, né? Notícia que a gente sempre sugere todo santo dia para vocês aí, para vocês já ficarem ligados no que já aconteceu na Ásia, por exemplo, o que pode acontecer no dia, o que você deve prestar atenção. Mas vamos falar da Ásia, né? Que parece que os dados lá da China não foram assim tão bons assim. Isso daí fez com que tivesse aí um mercado asiático bem confuso essa manhã, né, Débora? Exatamente, André. Eles foram sem direção única ou fecharam mistos. Hoje, cada um dos índices respondendo a seus fatores mais locais. Então, lá no Japão, a gente teve o Nikkei caindo muito. O Nikkei caiu mais de 2%. A gente vai ver no giro de mercado, porque o Nikkei está listado lá. Ele caiu mais de 2% porque ontem, depois que o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos foi divulgado, a gente começou a ter uma queda do dólar, principalmente frente aos pares. Aqui no Brasil a gente não teve esse movimento,
mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Então, o dólar se enfraqueceu frente às moedas mais fortes, frente aos pares, e o iene é uma das moedas que estão nesse patamar. E o iene ontem se valorizou muito frente ao dólar, atingiu inclusive uma nova máxima, foi uma máxima histórica para o iene, uma valorização muito incomum, inclusive para a moeda japonesa, e isso levou as bolsas japonesas, na verdade os índices, né, ou subíndices do Japão para o terreno negativo, e o Nikkei 225 foi aí, que é o principal deles, foi para o terreno negativo também, muito impactado por essa valorização do iene, já que a gente tem uma parte importante da bolsa japonesa que responde a exportações. Então, a gente teve, primeiro, esse movimento no Japão. Já o Xangai Composto, eu vou colocar aqui na tela para vocês, ele ficou bem perto do 0 a 0, mas ficou no positivo. Ele acabou respondendo a diversos fatores. A gente teve a balança comercial à meia-noite, então o Xangai ele já estava rodando ali, já estava operando quando saíram os dados de balança comercial da China, e o que trouxe um pouco de preocupação foi um patamar ali, um nível de importações abaixo do esperado. Então, o mercado queria mais das importações chinesas, as importações acabaram decepcionando um pouco, e isso está trazendo aí um pouquinho de preocupação em relação à demanda da China, principalmente em relação a commodities. Então, hoje é de se esperar que o índice de commodities fique um pouco mais calmo, um pouco mais acomodado, como vocês estão vendo no gráfico. Mesmo assim, o Xangai Composto conseguiu fôlego para ficar positivo. Isso porque vai ter aquela reunião do governo chinês, aquela reunião que a gente já teve no começo do ano, ela vai ser feita novamente agora, e o mercado está esperando que a China, diante desses últimos dados, dos dados mais recentes da economia chinesa, mostrando um pouco de enfraquecimento na importação, trazendo ali a inflação ao produtor para a deflação, na verdade, e a inflação abaixo do esperado lá, eles estão esperando que a gente tenha novos estímulos na China, na economia chinesa. Então, o Xangai Composto ele acabou ficando um pouco agridoce hoje. Enquanto ele estava digerindo os dados ali da balança comercial chinesa e justamente essa queda nas importações, na verdade não é nem queda, mas as importações abaixo do esperado, tem uma esperança, uma expectativa que a gente tenha algum novo estímulo da economia chinesa para retomar o crescimento e os outros patamares aí que são esperados. A China sempre muito cobrada por ser um motor global. Vamos para o Brasilzão agora, que saiu a pesquisa mensal de serviços. O setor ficou estagnado, né? Não teve nem alta nem queda, né? Então ele cresceu 0% esse mês. Só que você teve aí uma alta já de 2% aí durante esse ano, e as famílias tiveram bastante consumo. O que puxou para baixo, o que fez com que ficasse estagnado esse momento, foi justamente a queda que a gente consegue observar dentro dos transportes. Então, os transportes caíram bastante, mas as famílias consumiram bastante esse mês também. Então, a gente tem aquela rara situação que a gente está vendo, inclusive, né, algumas vezes esse ano, de que o brasileiro, ele geralmente escolhia, né, ou ele conseguia consumir um pouco mais, ou ele ia lá e fazia uma atividade de lazer, ia mais fazer serviços, né? Então, quando caía um, subia o outro. Agora, a gente está vendo aí que, pelo menos, por muitos meses já desse ano, a gente vê aí a situação que tanto os serviços quanto o comércio crescem no mesmo mês. Eu montei aqui um gráfico para vocês verem o que cresceu, o que subiu e o que caiu no setor de serviços nesse momento, né? Então, o gráfico deve aparecer daqui a pouco, é para vocês. Chegou o gráfico, boa. Aí a gente tem aqui, por exemplo, alojamento e alimentação, ou seja, bares, restaurantes, hotéis. Teve o crescimento mais expressivo aí nesse momento, um crescimento de 2,3%. Então as pessoas procuraram mais frequentar bares, restaurantes aí nesse mês, mas não consumiram tantos serviços, que são esses outros serviços prestados a famílias, por exemplo, não foram tanto no manicure, no barbeiro, no cabeleireiro e tudo mais. Então você teve uma queda de 1,5%. Os serviços profissionais, ou seja, a procura por uma lavanderia, lavanderia na verdade são outros serviços, mas a procura por um contador, por um encanador, por um pedreiro, ela teve uma leve alta aí de 0,5% nesse mês. Os transportes foi o que puxou, que tornou então esse setor aí estagnado nesse mês, senão a gente conseguiria até ter alguma alta, né? O transporte aéreo caiu bastante, inclusive isso explica a queda considerável que a gente teve no preço da passagem aérea, porque você tem
uma queda de procura tão grande na passagem aérea, isso daí deve ter muito reflexo aí da queda também de pessoas utilizando avião, então acaba baixando o preço para tentar atrair mais gente. Então a gente tem uma queda muito grande no transporte aéreo e no transporte terrestre também de 3,2%. Enquanto serviços de armazenagem e correios teve uma alta de 1,5%. Então a gente vê aí que a questão dos transportes, principalmente aí as empresas, elas acabaram não procurando tanto serviço, mas as famílias continuaram procurando serviço. Então, mostra aí que existe aí um aquecimento, o aumento da renda em termos reais que a gente está observando esse ano continua gerando efeito na economia urbana, tanto com o crescimento do comércio, crescimento de serviços, então continua sendo uma boa notícia, mas o mercado não queria isso, né? O mercado queria que o brasileiro ficasse em casa, né, Débora? O mercado não só queria que o brasileiro ficasse em casa, porque é justamente isso, a gente teve um momento da nossa economia que o brasileiro estava numa sinuca, ele tinha que escolher, ou ele consumia um serviço, ou ele comprava alguma coisinha ali no comércio. Então, quando um subia, era difícil a gente ter uma alta concomitante dos dois setores, apesar do comércio ser um ramo dos serviços, a gente tinha ali uma concorrência praticamente entre eles. Ou se gastava em um, ou se gastava em outro. E agora a gente está vendo um momento que a gente tem um aumento da renda, uma renda aí que permite o brasileiro consumir um pouco mais de serviços e consumir no comércio também, mas o mercado não gostou, né? E aí a gente traz uma notícia para vocês, até um trecho de uma notícia que saiu hoje de manhã, logo depois da divulgação dos serviços. E aí por que o mercado está olhando para esses dados? Então vamos ler junto e depois eu vou explicar o que está por trás dessa matéria aqui, desse veículo hegemônico aqui, que é um bracinho do Valor, como vocês estão vendo aqui no cabeçalho. Então, nesse momento, os dados da atividade econômica do país importam ao mercado, especialmente devido aos alertas do Banco Central. A gente pode parar já por aí, né? Porque a gente teve toda aquela deterioração do cenário já no relatório Focus e depois toda a sinalização do Roberto Campos Neto para uma inflação que poderia sair do controle. Só que a gente sabe, quem acompanha a gente aqui também sabe, que a inflação dos serviços, que a gente até trouxe aí nessa semana, na quarta-feira, a inflação dos serviços não é o que está pressionando a inflação brasileira. O que vem de pressão na inflação hoje, principalmente quando a gente olha ali os gráficos por grupo, a gente vê que o que está acelerando bastante é a inflação de alimentos, que não tem sensibilidade à taxa Selic. Se a gente tem uma taxa Selic aí um pouco mais alta, uma taxa de juros mais alta no Brasil, a gente vai tentar estrangular o setor urbano da economia, a gente vai tentar estrangular principalmente os serviços. Então, os serviços esses que são tem mais capilaridade na renda. Então, a gente vê um estrangulamento de um lado para baixar a inflação ali na marra, sendo que também não é algo tão preocupante a ponto do que a gente está vendo em relação à cobrança desses pontos. Mas vamos seguir aqui. Em meio às suas preocupações com a inflação, a autoridade monetária paralisou, pelo menos por enquanto, o ciclo de cortes da Selic. E aí vem uma explicação disso, que por mais que os serviços crescendo tenham um ponto positivo para o crescimento, ele é ruim porque ele traz inflações, justamente o que teme o Banco Central. E aí volto no que eu estava explicando aqui. Parece toda uma manobra, né, uma colocação ali para você acreditar que a Selic alta, né, algo que justifica essa Selic alta. Então, a Selic alta é boa porque ela vai controlar a inflação dos serviços, que não é o que está acontecendo. Então, é bom ali que os serviços não cresçam, que a expectativa do mercado era de queda de 0,70 para os serviços ficaram no 0 a 0. E já era esperada uma queda nos transportes por conta do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí vem uma matéria dessa falando que os serviços estão pressionando a inflação para tentar ali a forceps justificar uma Selic mais alta, justamente que vai estrangular esse setor que não é o que está causando o principal foco de inflação no Brasil. E o principal foco de inflação no Brasil tem muito a ver com as duas outras matérias que a gente vai falar, alimentos respondendo a questões climáticas. Então aqui a gente vê realmente uma manobra, né? E para quem lê também só o título, né, que era algo como a alta dos serviços podem mexer com o meu bolso. Então tudo isso para induzir que as pessoas comprem esse discurso que a Selic alta no Brasil ela é positiva para algum controle inflacionário, que não é o que a gente está vendo de forma ali real na economia, né? Então a gente está vendo uma inflação que não responde à Selic.
E não dá para você ficar tentando empurrar a goela abaixo das pessoas, que a Selic alta vai ser benéfica para alguém e que queda nos serviços também vai ser benéfico para alguém. Porque isso quer dizer que a população não está consumindo serviços? Isso quer dizer que a renda não está sendo estimulada para os serviços? Então, aqui não faz muito sentido, mas eu quis trazer justamente essa matéria por esse motivo. Vamos falar do que realmente está causando inflação, que é a agricultura, né? Que a gente tem a estimativa feita pelo IBGE, que mostra que a gente já tem uma queda esperada de 6,2% em relação à safra do ano passado, e nesse mês agora de junho, você já tem uma nova queda da estimativa que você tinha em relação ao último mês, ou seja, você tem então que agora é esperado 0,3% a menos de safra do que estava sendo esperado em maio. Isso aí tudo é justamente por questões climáticas. A gente está sentindo aí, principalmente nos bens que são commodities aqui no Brasil, você está tendo aí questões climáticas atrapalhando bastante a produção de bens, mas fique tranquilo, porque o agronegócio, ele está vendo que a questão climática está atrapalhando a produção de soja e milho, mas mesmo assim ele pretende plantar mais soja e milho, tá? Então, é basicamente isso que está acontecendo e é verdade. Você pode ver lá no levantamento que é exatamente o que acontece. A gente montou aqui um gráfico para mostrar para vocês como que deve ser a produção desse ano, porque a gente está tendo aí uma produção que vai ser maior de arroz e feijão, mas não é porque o agro ficou bonzinho, né? Porque se esperava um preço maior de arroz e feijão esse ano, então eles foram lá e destinaram um pouquinho mais, né? Porque é muito pouco a terra destinada a arroz e feijão, isso daí não dá 5% das terras produtivas brasileiras juntos, o arroz e feijão, então eles destinaram um pouquinho mais de terra e vão plantar mais arroz e mais feijão esse ano do que plantaram no ano passado. E isso, mas mesmo assim a gente tem aqui que justamente onde o agro colocou a mão, né, onde você está com problemas climáticos maiores, Rio Grande do Sul, que mesmo plantando muito arroz, mas também planta bastante soja, a gente tem aí no Cerrado, a gente está vendo aí o Pantanal com grandes problemas de clima, muitas queimadas lá, né? Quem será que está queimando um Pantanal? A gente não sabe, né? Quem poderia imaginar que seria, né? Então a gente está vendo que nessa região você tem queda de 15% do milho da primeira safra, de 12,8% da segunda safra e de 3,4% da terceira safra. Então, o que está acontecendo é que o preço dos alimentos está subindo por causa que você está tendo uma queda na safra esperada, o agronegócio está sofrendo e a nossa agricultura está sofrendo porque esses grãos são o motor. Está se produzindo mais alimentos para consumo interno? Tá. Mas só está se produzindo esses alimentos para consumo interno porque o preço está mais elevado. Então, é por isso. Então, esses alimentos aí vão ser ainda colhidos, boa parte deles ainda. Então, só está se eles estão plantando. Então, a estimativa para esse ano. Então, para o ano que vem, talvez você tenha uma redução, né? Quem diria, Débora, que estragar o meio ambiente, que acabar com o clima do Brasil aí ia gerar tantos problemas para o agronegócio, né? Ninguém poderia imaginar, né? Ninguém imaginaria que fazer essa degradação ambiental poderia prejudicar o próprio agronegócio. E tem uma outra matéria aí que vem, inclusive, na esteira e tem muita ligação com essa, que é uma matéria da Bloomberg, que coloca ali alguns alimentos que estão à mercê do clima, não só no Brasil, mas aqui de uma forma geral, de uma forma global, eu diria. Então, a gente está sofrendo aí com o clima e eu trouxe até durante a semana aquela notícia de que a gente tinha uma elevação de temperatura muito grande no mês de junho, inclusive a Europa ali com vários problemas de calor excessivo, gente realmente morrendo de calor, mas a gente tem esse problema nas commodities alimentícias aí. Então a gente vê esse problema climático em vários lugares do mundo e é muito alarmante a gente ter, né, um clima tão fora da normalidade, ou chuvas excessivas ou secas, a gente não tem ali um meio termo, um calor ali também abundante em várias regiões, e a gente vê o café deve sofrer bastante, inclusive aqui no Brasil a gente tem uma expectativa de colheita deteriorada e os grãos estão ficando menores, então isso está trazendo já preocupação e no Vietnã e na Indonésia a produção também está enfrentando desafios. E aquela variedade que é mais acessível, preferida até para bebidas instantâneas, alcançou o preço mais alto desde 1970. E outras variedades aí também atingiram os maiores valores dos últimos 2 anos, isso por consequências climáticas. Se a gente vai para a África e para a produção do cacau, a gente vê que a gente também está com um problema lá. Então, as colheitas do cacau na África
estão ali reduzidas, devem ter, agora não tem um impacto direto ali no preço do chocolate, se a gente for pensar assim, porque ainda tem estoques adquiridos a preços mais baixos, mas isso deve começar a impactar, sim, algum preço ali dos custos de produção, e isso a gente sabe onde vai chegar, que é no consumidor. E aí a gente vê como é que essa demanda vai ser afetada, porque as colheitas lá estão sendo afetadas por quê? Impactos do clima desfavorável. Se a gente passa para outros bens alimentícios, por exemplo, grãos, que a gente estava falando agora, até se quiserem passar aí para o pessoal de casa acompanhar, a gente tem visto grãos sofrendo por conta de chuvas torrenciais, e produtores de trigo na França estão bem preocupados porque estão esperando uma colheita 15% menor nível em 4 anos, justamente por conta de chuvas. E aí, na China, a gente tem uma ameaça que vem de vários fatores climáticos, então a gente tem quente com seca, furacões e tufões que estão colocando em risco as colheitas de arroz na China. Então, algumas commodities lá plantadas estão sofrendo com as questões climáticas, isso pode levar a um aumento de preços por lá. E segundo aí o Centro Climático do país, a China deve enfrentar eventos climáticos mais extremos nos próximos anos devido às mudanças climáticas. Então já não basta o que a gente está passando de forma global com o clima, isso deve inclusive piorar. Então está na hora da gente olhar para isso com um pouco mais de atenção. Débora, 3 minutinhos para a gente fazer, então, giro de mercado aí, para saber o que está acontecendo. Vamos colocar a tela da Débora aí na tela aí. Crescendo um pouquinho aí o Ibovespa. Por que está acontecendo isso, Débora? Olha, hoje o Ibovespa está subindo e ele está subindo meio que na esteira do exterior, então a gente tinha alguns fatores que podiam limitar a alta do Ibovespa até mesmo antes da abertura. Entre esses fatores, a gente tinha as importações na China que poderiam pressionar as commodities, mas apesar disso, a gente teve um aumento, uma recuperação do minério de ferro negociado em Dalian, ele subiu 0,30% depois de vários dias de queda. Mesmo assim, as importações em queda podem trazer uma expectativa menor para commodities, e isso poderia afetar aqui o Brasil, que é um país exportador de commodities e tem um peso bem grande disso na Bolsa. Só que apesar da gente ter essas notícias da China que poderiam limitar a nossa alta, a gente tem o petróleo Brent no terreno positivo hoje, petróleo Brent que vem pelo 3º dia seguido em alta. Então a gente teve até movimentações ao longo dos dias, ele normalmente estava abrindo em queda e depois recuperando. Hoje a gente já tem o petróleo Brent em alta, então isso pode favorecer, sim, o nosso Ibovespa junto ao minério de ferro que subiu em Dalian. Mas não é só isso. Se a gente olhar ali as treasuries nos Estados Unidos, elas estão caindo 0,30 hoje, reforçando a expectativa de que os juros nos Estados Unidos devem começar a cair em breve. Inclusive, a expectativa para setembro já atingiu 100% de probabilidade de corte, então a probabilidade é que os Estados Unidos cortem os juros em setembro, mas já começou até a ser ventilada uma possibilidade dessa reunião de julho ter algum corte na taxa de juros por lá. Isso porque o CPI, o Índice de Preços ao Consumidor, veio abaixo do esperado, e o PPI, que é o Índice de Preços ao Produtor, ele veio acima do esperado. Só que mesmo acima do esperado, ele trouxe ali alguns pontos que trouxeram um alívio para a leitura do PPI, né, para o Índice de Preços ao Produtor. Então não foi uma leitura preocupante. Ele veio ligeiramente também acima do esperado, não foi que ele saiu do controle, mas tem pontos ali lidos no PPI que trouxeram um certo alívio, não é algo que poderia diminuir, por exemplo, a probabilidade de cortes. Porque lá nos Estados Unidos tem um outro índice de inflação que se chama PCE, Índice de Gastos com Consumo Pessoal. E esse índice é muito olhado pelo Banco Central dos Estados Unidos. A gente fala até que é o índice preferido do Banco Central dos Estados Unidos. E os índices ao produtor que subiram nessa última medição não são aqueles que acabam influenciando o índice de gastos com consumo. Então, o mercado fez uma leitura um pouco mais positiva do índice de preços ao produtor. Isso fez com que as treasuries elas caíssem. O nosso DI futuro continua subindo junto ao dólar. E aqui eu quero trazer um ponto. Quem está falando agora aqui no Brasil é o Haddad. E o mercado já estava se posicionando para a fala do Haddad antes mesmo dela acontecer. Então, não importa o que o Haddad falasse ali na reunião e no pronunciamento dele, a gente já estava com o dólar subindo antes mesmo disso. E ele não falou ali nada demais. Ele falou sobre o Banco Central e falou também sobre passar um pente fino, palavras aí, inclusive, do ministro, nos programas sociais. Então, assim, não é nada que desagrade o mercado. Mas só de a gente pensar na possibilidade de o dólar subir com as falas, o dólar já pode subir porque o mercado se adianta a esse movimento. Então, hoje a gente tem mais um dia de bolsa em alta e dólar em alta porque o mercado continua cobrando
mercado fiscalista, esse seu caráter fiscalista, continua cobrando aí, não basta acenar, não basta falar que vai cortar 27 bilhões, não basta falar que vai passar pente fino, nada disso agrada o mercado. Então, a gente tem uma desconfiança descomunal em relação ao fiscal e isso está pressionando tanto a nossa taxa de juros quanto o dólar. Então, mais uma vez aqui, um ataque, de certa forma, especulativo e que antecedeu, inclusive, as falas do ministro. Lá fora, a gente vê as bolsas subindo justamente por essa expectativa de queda nos juros dos Estados Unidos. Débora, o replay ainda está liberado, gente. Então, pelo menos hoje, eu vou garantir até hoje. Não sei se vai ter o fim de semana, hein, gente? Então, para quem não viu ainda o Apocalipse Tecnológica do Alterada, clica aqui, ó, icl.com.br/replay e garanta aí a oportunidade de ver essa super aula aí, gratuita e inédita, com o maior especialista em relação em questão de tecnologia. Ele mostra aí como a tecnologia foi criada para te tornar viciado e como que você pode se livrar aí desse vício em relação às tecnologias. E todo mundo aí que quiser virar membro do ICL durante o replay vai ter os benefícios que a gente deu aí no último domingo. A gente vai dar ainda o livro Irresistível do Adam Alter, vai ter o livro Colonialismo de Dados do Sérgio Amadeus, vai ter a arte exclusiva da Paula Vilar sem a moldura, tá bom, gente? É só a arte, tá? E o certificado digital do membro solidário. E lembrando que para você conseguir pegar todos esses brindes, você tem que ser membro solidário. Então você vai lá, vira membro e ajuda uma outra pessoa aí que a gente vai dar uma bolsa aí para ele também acessar o ICL. Então, gente, está acabando aí esse tempo, então hoje a gente está garantindo esse replay. Então clica aqui, icl.com.br/replay e participe aí e veja essa super aula. E se você achar que vale a pena, vira membro solidário aqui do ICL. Além de receber todos esses brindes, né, quando vocês entram aqui para a comunidade do ICL, vocês fortalecem também aqui o nosso jornalismo independente, né? Então fortalecer o ICL, gostoso demais. O que é gostoso demais também é rolê na sexta-feira. Então agora vocês ficam com o Rolê ICL, na sequência aqui com a Roberta Garcia e o Guga Noblar. Excelente companhia a partir de agora. E a gente volta na segunda-feira para trazer aí os principais pontos, dia de conhecer as expectativas do mercado. Então vamos ver se eles continuam azedos aí e vamos acompanhar as outras notícias que saem durante a segunda. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam.